Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com uma boa noite, que Deus abençoe e guarde, livre de todo mal, de saúde, força e vitória. Então vamos orar, pela palavra do Senhor que será lida, e que o Senhor venha falar em cada coração conforme a tua vontade e o teu querer. Então, antes disso, por favor, deixa seu like, toca no sininho e se inscreva no meu canal. E venha nos ajudar, porque é de graça, aonde você estiver. Se você estiver no carro, preste atenção na palavra do Senhor. Aonde você estiver, ouça a palavra de Deus, porque é de graça, sabe? Você vai ser abençoado, tenho certeza, em nome de Jesus. Então deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e abençoe com sua presença, que é preciosa para nós, e deixa seu comentário, se você gostou. E Deus abençoe a todos. Vamos orar. Já pode abrir a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 5. Roboão, o primeiro monarca do Reino do Sul. Vamos inclinar vossas cabeças e orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos agora a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, revela a tua vontade e teu querer. Entra na profundidade com teus filhos que estão do outro lado. Em nome de Jesus, amém. Vamos, A Bíblia diz aqui, 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 5. 12, de 1 a 5. Que diz assim: E Roboão foi para Siquém, porque todo o Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso de teu pai, e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhe disse: Parti por mais 3 dias, depois retornarei a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou aos homens velhos que estavam diante de Salomão e o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselhes para que eu possa responder a estas pessoas? E vou ler até o 7. E ele lhe falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-lo e respondê-lo, e falarei boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Então Roboão, ele estava, a Bíblia diz, que Roboão foi para Siquém, porque todo o Israel havia vindo de Siquém para fazê-lo rei. Roboão foi feito rei. Ele era o primeiro monarca do Reino do Sul. E Deus ali, Salomão ainda vivia. Salomão ainda estava vivo. E Deus ali deu esse reino a Roboão. Entra aí em 2 Crônica,
capítulo 11, versículo de 1 a 4. Segunda Crônica, capítulo 11, de 1 a 4. De 1 a 4. Olha só a palavra do Senhor. E quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros para lutar contra Israel, para que pudesse trazer o reino de volta para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semeias, o homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem para a sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Roboão queria guerrear contra Jeroboão, mas Deus usou Semeias para dizer que não fosse para lutar contra os irmãos, porque Israel era irmão. Então, aí diz aqui, ó, vou ler de novo o versículo 4, né? Ó, vou ler de novo o versículo 2. Porém, a palavra do Senhor veio a Semeias, o homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem lutareis contra vossos irmãos. Quer dizer que Deus não se agrada de um irmão lutar contra o outro, né? A Deus não gosta disso. Não lutareis contra vossos irmãos, né? Aí a Bíblia diz assim, ó, contra vossos irmãos, retornai cada um para a sua casa. Deus mandou retornar cada um para a sua casa, né? Porque quem gosta de briga e de contenda é o bicho ruim, né? É o capeta, né? Porque o diabo que gosta de briga e de contenda. E Deus não se agrada disso, né? Tornar cada um para a sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Judá cidades para defesa. Ele edificou a Belém e a Etã e a Tecoa. Viu? A palavra de Deus falando, né? Roboão fez grandes coisas, né? E ele queria mais, ele queria tomar o reino do irmão. Ele queria o reino de Israel, queria lutar para guerrear, para tomar tudo. E Deus não quis. Deus podia querer, vai que eu vou te dar esse reino na mão, mas Deus não quis, né? Deus queria o quê? É teu irmão. Se não fosse, aí Deus aprovava, mas como não era, então Deus não aprovou, né? Primeira Reis, entra aí agora em Primeira Reis, capítulo 11, versículo 26. Primeira Reis 11.
1 Reis 11, 26. Que diz assim: e Roboão, o filho, não, e Jeroboão, filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mão tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pelo qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Miló e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E a Bíblia diz aqui no versículo 28, e o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo no moço que ele era industricioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aias, os silonitas, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aias tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. Olha, poderoso, hein? Diz assim: e ele disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, darei 10 tribos para ti, mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Aí diz aqui, porque eles me abandonaram e adoraram Astarode, a deusa dos sidônios, Quermos, e o deus dos moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que é reto aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão de Salomão, da mão do seu filho, e darei a ti a saber 10 tribos, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe colocar o meu nome. Viu? Deus ficou irado com Salomão, viu? Salomão, Deus profetizou, né?
que vai tomar o reino de Davi. Deus deu 10 reinos, né? E deixou um para Salomão, tirou os 10 de Salomão, né? Profecia, né? E disse aqui, ó, a profecia para Jeroboão. Deus deu 10 reinos para Jeroboão e tomou 10 de Salomão para dar para Jeroboão e deixou um. E porque ainda ele é o servo, ele é filho, né? Ele é filho de Davi, Salomão. Então Deus quebrou esse galho, aceitou deixar o reino e botou ele como se príncipe, porque ele pecou. Salomão pecou feio, né? Foi idólatra, cometeu erros sérios, né? Aí a Bíblia diz aqui, vamos lá agora, abre a sua Bíblia em 1 Reis 12, 6 a 15. 1 Reis capítulo 12, versículos 6 a 15, né? Diz assim: e o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão e o seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: como vós me escolheis para que eu possa responder a estas pessoas? E ele lhe falaram, dizendo: se fores um servo para este povo neste dia, e servi-lo, respondê-lo, e falareis boas palavras a eles, então eles serão os teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, a qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam em pé diante dele. E disse-lhe: que aconselho vós dais para que nós possamos responder a este povo? E falou comigo, dizendo: alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós. E o moço que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: o teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu os aliviarás sobre nós. Assim direis mais a grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como o meu pai vos carregou com o jugo pesado, eu acrescentarei o vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado, e falou-lhe segundo o conselho dos moços, dizendo: meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com açoite, mas eu vos castigarei com escorpiões. Né? Aí diz assim: porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, ao qual o Senhor falará a Jeroboão, filho de Nebate,
por Aias, o Silonita. Assim, quando todo Israel ouviu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei dizendo: que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança nos filhos de Jessé. A vossa tentas, ó Israel. Agora olha para a tua própria casa, a casa de Davi. Assim Israel partiu para a sua tenda. Né? Deus, né, está falando. Né? Agora, 2 Crônica, capítulo 11, versículo 5 a 12. 2 Crônica 11. Capítulo 5. 2 Crônica 11, 5 a 12. Diz assim, vamos ler. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Judá cidades para defesa. Ele edificou a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-Zur, e a Suco, e a Adulom, e a Gat, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Lax, e a Zeca, e a Zora, e a Gelon, e a Ergon, os quais estão em Judá e em Benjamim, cidades fortificadas. E edificou as cidades e as fortalezas, e pôs nela capitões e armazéns e provisões de azeite e vinho. E em cada uma destas cidades ele pôs escudo e lanças, e as fez sobejamente forte, tendo Judá e Benjamim ao seu lado. Né? Deus está falando, né? Deus deu vitória, né? Vitória. Ele edificou. Roboão habitou em Jerusalém e edificou as cidades para defesa. Né? Aí bota aí 2 Crônica, capítulo 11, 13 a 17. 2 Crônica 11, 13 a 17. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel recorreram a eles de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal do Senhor. E ele ordenou para si sacerdote para os lugares altos e para os domínios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desse, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham o seu coração a buscar a Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar
ao Senhor, Deus de seus pais. Então, eles fortaleceram o reino de Judá, fortaleceram Jeroboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos, eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. Glória a Deus. Deus está falando, né? Deus está falando. 1 Reis, capítulo 14, versículo 22 a 24. 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis 14, versículo 22 a 24. 22 a 24 diz aqui. 22 a 24. Né? Aleluia, glória a Deus. E Judá fez mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido acima de todos os que seus pais haviam feito, porque eles também transgrediram lugares altos e as imagens, os bodes e todo outeiro elevado e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Né? No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Né? Subiu por quê? Alguma coisa tem de errado, né? Tinha de errado. Né? O reino de Roboão, ele foi um reino até obediente, mas agora vamos ter em 1 Reis 14, 25 a 29. 25 a 29. E aí diz aqui, ó, e sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo, e ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudo de bronzes e os entregou nas mãos do chefe da guarda, a qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão, em tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e o nome de sua mãe era Naamã, uma amonita, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, né? Ó,
Roboão reinou no ano de 931 a 913 a.C., né? A Bíblia fala, depois da morte de Salomão, os israelitas reuniram-se em Siquém para erguer o trono do seu sucessor Roboão. 1 Reis 11, 42 a 43. No capítulo subsequente deste mesmo livro, né, observamos que logo após assumir o governo de Judá, o sucessor de Salomão tornou-se o responsável, né, pela divisão de um reino até então unificado. 1 Reis capítulo 12, né? 1 Reis 12. Reis 12. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. E tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava. Né? Essa palavra já lemos, né? Então, o que acontece? Né? Deus, Ele sabe, 11, 1 Reis 42 a 43, 42 a 43, que diz assim, versículo 42 a 43 de 1 Reis 11, que diz assim: e o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos entrar olha aqui, o motivo da cisão e a coroa pertence a Yahvé, Jeová. O fato de Salomão, pai de Roboão, afastou-se do Senhor, né? Fato, Salomão, pai de Roboão, afastou-se do Senhor. Tal realidade é comprovada nos seguintes atos. Este filho de Betsabá acumulou grandes riquezas. 1 Reis 10, 14 a 27. Ora, o peso de ouro que veio a Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha nos mercadores e da circulação dos mercadores, de especiarias e de todos os reis de Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 ciclos de ouro ia para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido e 300 libras de ouro, e iam cada escudo ao seu rei, os pôs na casa da floresta do Líbano. Então, o que acontece? Né? Não precisa ler tudo, né? E a Bíblia diz aqui que
Deus deu tanta riqueza a Salomão e no final Salomão não andou conforme Deus queria, né? E casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. 1 Reis 11:3, e ele teve 600 esposas, 700 esposas, princesas 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração, viu? As esposas desviaram o coração de Salomão, né? Ignorando levianamente as orientações divinas, né? Aí fala aqui, né, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 a 4. Versículo 3 a 4. Deuteronômio 7, versículo 3 a 4. Está passando? Você me chamou? Eu estou aqui, mas não estou aqui. Só a Deus. Tampouco estabelecerá o casamento com elas. Não dará tua filha ao teu filho, nem a sua filha tomará a teu filho, porque elas faziam com que os teus filhos deixassem-me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Viu? Deus não queria que houvesse casamento, né, de pessoas estranhas. A Bíblia diz aqui, tão pouco, né, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, tão pouco estabelecerá casamento com elas. Não dará a tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomará o teu filho, porque elas fariam com que o teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. A ira de Deus é fogo. Quando desce, ele cobra e sem misericórdia. 17, Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. 17, versículo 17. Tampouco multiplicará a esposa para si mesmo, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. E adquiriu milhares de cavalos. 1 Reis 4:26. 4:26. Que diz assim, né? E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalo, mas para a sua carruagem, e 12.000 cavaleiros. Viu? 12.000 cavaleiros. A Bíblia diz também aqui, os
divertidos atos de Salomão, infelizmente, levaram a ser influenciado pelo secretismo pagão, né? Ele foi influenciado pelo secretismo pagão. Ele deixou se levar as mulheres dos egípcios, os ídolos, e pagou um preço, e com certeza ele não foi salvo, né? Pode ser, né? Mas é difícil, porque o maior pecado é o pecado de feitiçaria, é o pecado da idolatria. Esse é o maior pecado. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Pode ver, a Bíblia toda fala que os idólatras, feiticeiros, né, todo aquele que comete a mentira e todo pecado não entrará no reino dos céus, né? A Bíblia fala de tudo. Aqui diz aqui, né, ó, agora fala aqui, ó, 11:4. 1 Reis 11:4. Que diz assim: porquanto sucedeu quando Salomão era idoso, que a tua esposa desviaram seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Ele não foi perfeito. Aí diz aqui, aí diz aqui, e o Senhor comprovaria a história que o reino de Israel prefigurava o reino eterno. Somente a ele pertencia a coroa suprema. Acabou. Vamos orar agora, agradecer a Deus pela palavra do Senhor e que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Você que está precisando de ajuda, você que está nessa batalha, saiba que Deus é poderoso para dar as bênçãos a você. Você que está com um filho enfermo, alguém enfermo em sua casa, saiba que Deus, Ele é poderoso para curar. O nome dele é Yahvé Rafa, o Senhor que sara, o Deus que abre os céus, o Deus que opera maravilha. Saiba, né, que Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Vamos inclinar vossas cabeças e orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego agora nas tuas mãos a tua palavra. Abençoa a tua palavra agora em nome de Jesus. Vai quebrando os grilhões de ferro, porta de bronze. Vai repreendendo as enfermidades na vida das pessoas. Aonde as famílias estiverem, vai ao encontro deles, salvando, resgatando, transformando e abençoando. Vai trabalhando na vida deles e dando vitória em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Amém.